Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer nos encontrarmos novamente, que alegria podemos estar juntos na presença do Senhor, podemos estar juntos nessa manhã de domingo para buscar o Senhor, buscar a presença de Deus mais uma vez, mais um domingo que se inicia na nossa vida e nós podemos iniciá-lo buscando a Deus, buscando o Senhor, que você faça desse dia um dia especial, um dia de buscar a Deus, um dia de buscar a presença do Senhor. Se hoje não for domingo para você, for segunda, terça, qualquer outro dia da semana, mesmo assim, que você se dedique alguns instantes a pensar no Senhor, a buscar a sua palavra, a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E nós estamos caminhando aí nesses dias, pensando na palavra do Senhor. Nós estamos conversando sobre Hebreus, nós estamos tendo um diálogo muito especial com o autor aos Hebreus. Nós já estamos quase chegando já no final da carta aos Hebreus, já vamos completar 3 meses estudando, conversando com esse autor. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre os grandes exemplos da fé. Então nós vamos trabalhar hoje com os grandes exemplos da fé. O texto é Hebreus 11, todo o capítulo 11. O capítulo 11 é composto por 40 versículos. Depois você pode fazer a leitura com calma, conforme o seu tempo. Nós não vamos fazer a leitura de todos eles, até porque a nossa dinâmica, o nosso tempo aqui não permite, não é? Mas eu recomendo que você faça uma leitura com calma de todo o capítulo 11 de Hebreus e você vai perceber quantas coisas nós temos a aprender ali, não é? Hoje nós vamos fazer a leitura dos versos do capítulo 11, dos versos 1 ao 3 e do verso 6, para embasar o que nós vamos conversar daqui a pouco. Então vamos ao texto. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o versículo 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até aqui, amém? Nós vamos estudar hoje, então, sobre os grandes exemplos da fé. No capítulo anterior, na semana passada, no capítulo anterior, nós aprendemos que Jesus abriu o caminho para o céu, que nós temos, através de Jesus, liberdade para chegar a Deus e que não devemos nos apresentar de qualquer jeito diante do Rei. E no final do capítulo, ele nos encorajou a perseverar firme na fé diante das provações. Quantas coisas nós conversamos na aula passada, quantas coisas nós aprendemos no capítulo 10, muitos assuntos interessantes que nós debatemos nessa ocasião. E a carta aos Hebreus, ela é assim, é uma carta que ela traz no seu início, na sua primeira parte, uma fala onde o autor mostra a superioridade de Cristo sobre o sistema religioso, sobre a lei, sobre as coisas criadas, sobre os anjos, sobre todo o sistema religioso que o homem possa arquitetar e idealizar. E agora, na segunda parte, a partir do capítulo 10, ele coloca isso de uma forma prática, de uma forma especial, mostrando o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, então, diante das situações da vida, baseados nessa obra de Cristo, baseados naquilo que Cristo fez por nós. Então, a carta aos Hebreus ela é muito importante, ela é muito interessante para os nossos dias hoje, porque além dela mostrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, ela mostra que Cristo, ele caminha por nós, que Cristo está junto de Deus, junto ao Pai, ali intercedendo pelos nossos pecados, que Cristo, embora esteja junto com o Pai intercedendo pelos nossos pecados, ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas e é capaz de nos compreender e nos auxiliar nas tentações e nas lutas do dia a dia. Então ele vai mostrando como nós devemos agir, como nós devemos proceder no meio desse mundo que nos
que nos cobra, que nos impõe muitas vezes uma maneira de agir, de ser, desse mundo que nos pressiona muitas vezes a abrir mãos dos valores cristãos. Então, Hebreus está mostrando isso, que nós não devemos abrir mão dos valores cristãos, não devemos deixar de servir a Cristo, porque Cristo é superior a todas as coisas e está conosco. Né? Então, a preocupação nesse capítulo 11 agora é encorajar-nos a perseverar na fé, nessa fé diante das provações. Então, diante de todas as coisas, as pressões e tudo mais que nós vivemos, é a fé que nos levará adiante, que nos levará a caminhar e agir. Então, agora ele se aplica de forma prática a falar sobre a fé. A preocupação aqui é incentivar e animar os cristãos a terem fé, explicando o significado dela através da teoria, de uma maneira teórica, e também pela prática, que é o mais importante. Então, não basta apenas dizer, é preciso ter e viver a fé. Precisamos viver a fé a cada dia, a cada instante, a cada momento somos desafiados nessa jornada de fé. Somos desafiados, então, a ter fé. Então, o que é a fé? Vamos, então, pensar um pouco sobre o que é a fé. De acordo com o texto, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a definição que o autor dá, a melhor definição que o autor traz, não é? Que a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Fé é ter convicção, é ter certeza das coisas que não se veem, é acreditar nas coisas espirituais, a começar pela existência de Deus. Então, se nós não acreditamos na existência de Deus, então já não existe mais nada, já não existe fé, já não existe a proximidade com Deus e tudo está perdido. Então, o primeiro passo é acreditar nas coisas espirituais, começando pela existência de Deus. Fé é ter convicção, é ter confiança em relação às coisas que se esperam. Uma confiança firme e sólida de que as coisas reveladas por Deus são reais. E que tudo o que a Bíblia relata é verdadeiro. Porque ela é a palavra de Deus e que registra tudo o que Deus quis revelar sobre si, sobre o homem, sobre o pecado e sobre a salvação desse homem. Então, essa é uma definição de fé de acordo com o que o texto traz. E que outra definição nós poderíamos utilizar? Aí você vai pensar um pouquinho, vai colocando a sua cabeça para funcionar um pouco nesse momento. Que outra definição que nós poderíamos utilizar, então, para a fé? Nós podemos também dizer que a fé é a confiança inabalável em que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e todas as suas profecias. Nós já vimos algumas profecias já foram cumpridas, várias profecias, aliás, já foram cumpridas, e estamos vendo dia após dia as promessas de Deus também serem cumpridas na vida do seu povo. Nós podemos também dizer que a fé é o convencimento interior, a prova que nos foi dada pelo Espírito Santo acerca da realidade das coisas divinas. Então, é o Espírito Santo que coloca a fé dentro de nós, é o Espírito Santo que nos leva a compreender e aceitar essas realidades divinas, essas realidades espirituais. A fé que a Bíblia fala não tem nada a ver com os nossos sentimentos, ela não tem nada a ver com a emoção, ela ultrapassa a percepção humana através dos sentidos. Ela não é uma opinião que pode mudar do dia para a noite, não é algo variável, ela é algo firme, inabalável, que não pode mudar do dia para a noite, mas é uma certeza tão forte que leva alguém a empenhar a sua vida nela.
Então, os discípulos empenharam a sua vida, os mártires, no início da história da igreja, empenharam a sua vida, foram sacrificados, foram martirizados em nome dessa fé. Então, a fé, ela é algo superior, é algo que nos leva a nos mover e nos empenhar mesmo a nossa vida em função dela. A fé não é um saber, não é um saber que pode ser construído através da leitura, através do estudo, através de testes. Não é um saber que pode ser construído, e todo saber ele pode ser derrubado também quando surge uma nova teoria. Então a fé ela não é isso, ela é uma convicção que se baseia sobre a vida da própria pessoa. E se constitui como uma força transbordante que rege toda a vida dessa pessoa que foi alcançada pela fé e que tem a fé. Então a fé tem todos esses aspectos, todas essas características. E aí uma pergunta é: quais são as consequências dessa fé? O que acontece então quando a pessoa tem a fé, quando a pessoa exercita a fé, quando a pessoa exerce a fé de uma forma correta, na pessoa de Deus, na pessoa certa, na pessoa de Deus? Quais são essas consequências? A primeira é a aprovação divina. Aí o versículo 2 que nós lemos vai dizer que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Bom testemunho aqui é a aprovação divina. O Senhor mesmo disse que o meu justo, ele viverá pela fé. Então o justo, ele vive pela fé. E nada além da fé em Jesus nos dá a aprovação divina. Então, por isso eu disse que a fé na pessoa certa, no local correto, direcionada de forma correta. A nossa fé, ela deve estar centrada em Jesus, não no homem, não nos nossos méritos, não nos nossos esforços, não naquilo que nós podemos fazer, não na igreja em si, mas é no Senhor. A nossa fé deve estar firmada em Jesus. E isso é que nos dá a aprovação divina. Segundo, conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade é outra consequência da fé. Quem tem fé não se prende a teorias a respeito de Deus e da criação do universo, porque sabe e compreende que o visível foi feito do que é invisível, ou seja, foi criado por Deus a partir do nada e é mantido pelo próprio Deus. O próprio Deus governa o universo, o próprio Deus, através do Espírito Santo, dá manutenção à vida no planeta, ao universo, que não se destrói, que não se encerra por causa dessa ação de Deus governando e sustentando todo o universo em suas mãos. Então, essa verdade, ela está inserida dentro daquele que tem fé, que não precisa de outras coisas para saber que Deus existe, que Deus atua no universo. Terceiro lugar, a terceira consequência é a verdadeira comunhão com Deus. Então, essa é a maior consequência da fé, essa é a maior consequência dela, e não a conquista de coisas materiais, como hoje são pregadas. Hoje nós vemos uma inversão de valores em que a prova da fé é a conquista de bens, é a conquista de coisas materiais. Quanto mais coisas a pessoa conquista, quanto mais bens a pessoa conquista, mais significa que ela tem fé. Não. A maior consequência da fé é uma verdadeira comunhão com Deus, é uma vida de comunhão com Deus. A fé verdadeira, ela não busca os seus próprios interesses, ela honra a Deus, aceitando a sua existência, e busca viver em comunhão com Ele, de acordo com os seus ensinos, e as bênçãos são frutos desse relacionamento de fé. Então, a pessoa que tem fé, ela procura viver de acordo com o padrão estabelecido por Deus, a pessoa busca viver em obediência à palavra de Deus, e agradando ao Senhor. E como consequência, o Senhor abençoa, o Senhor traz vitórias, traz bênçãos, enfim, como um resultado dessa fé que não busca esses interesses.
Então, hoje nós temos uma grande inversão em relação a isso e nós precisamos tomar cuidado para que esses conceitos errôneos não entrem na nossa mente. Hoje se fala muito, e eu já disse isso, sobre ter fé no sentido de mover a mão de Deus como se a fé fosse um amuleto, como se a fé fosse algo mágico, fosse algo que fizesse com que as coisas acontecessem. Não é bem assim. A fé é ter verdadeira comunhão com Deus e crer que Ele pode, conforme seu querer, agir em nosso favor. Então, após conceituar a fé, o apóstolo passa então a mostrar a fé de uma maneira prática, através de exemplos que foram dados pelos heróis do passado. Então, assim, nós já aprendemos aqui, então, que a fé é algo para ser vivido, é algo para ser praticado. Então, não adianta saber todos os conceitos, isso não é ter fé. Podemos saber conceituá-la de várias formas, de várias maneiras. Podemos escrever livros e livros sobre fé, mas se nós não vivermos e não praticarmos essa fé, nada disso mais adianta. Então é preciso exercitá-la. E a melhor explicação sobre a fé, ela está nos exemplos, está na vida das pessoas que tiveram e que agiram com fé no seu dia a dia. Então é isso que ele faz. A partir dos outros versículos, descrevendo então a fé. Então, a partir do versículo 4 até o término, ele vai citar vários exemplos, ele vai citar várias pessoas que tiveram fé, são heróis que viveram com Deus e este viver os levou à obediência e os levou então aos feitos notáveis que marcaram e que fizeram deles grandes exemplos para nós. Nós também somos exemplos de fé. Você já parou para pensar nisso? Que nós também somos exemplo de fé, aqueles que estão a nos observar, aqueles que estão atrás de nós nessa caminhada. Nós também somos exemplo de fé a todos que estão a nos observar. Mas não existe fé sem obediência e prática da palavra de Deus. E é isso que o autor vai mostrar com essa galeria dos heróis da fé, mostrando então que essas pessoas foram notáveis, que essas pessoas fizeram e através delas foram feitas grandes façanhas, grandes coisas, simplesmente porque tiveram um relacionamento com Deus e esse relacionamento implicou em obediência e prática da palavra de Deus em suas vidas. Então, o autor traz uma extensa lista de pessoas. Essas pessoas que são mencionadas no texto tiveram um grande significado na vida dos hebreus, um grande significado na vida do povo de Deus, e quando o público original leu essa carta e viu esses exemplos, eles foram diretamente à sua história, diretamente às suas raízes, aquilo que eles compreendiam muito bem. E ainda hoje fala a nós também, né? Então nós vamos citar apenas alguns exemplos, foram 24 exemplos que ele citou, nós não vamos citar todos, é claro, nós vamos citar alguns exemplos aqui, e eu quero destacar então Abel, que ele menciona no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo, depois de morto, ainda fala. Então, Abel agradou a Deus porque ofereceu um sacrifício de justiça, de acordo com a vontade de Deus e com a sinceridade de coração. Então, o que agrada a Deus é a sinceridade dos nossos corações, é isso que agrada a Deus, e isso faz com que o sacrifício seja justo. No caso do Abel, o seu sacrifício foi tido como um sacrifício de justiça, porque ele o fez com sinceridade de coração. O sacrifício de Abel foi de justiça porque foi feito pela fé. Contraste ao sacrifício de Caim,
que não foi feito pela fé. Em Gênesis 4:7, Deus fala para Caim que se ele agir corretamente, ele não será reprovado. Então, Abel agiu corretamente, ele agiu com sinceridade, e é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera da pessoa que tem fé. Só a fé produz um coração sincero. Então, quem tem fé tem um coração sincero. A segunda pessoa destacada é o Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque andou com Deus e não provou a morte. Andar com Deus é crer que Ele existe, é aproximar-se dEle e fazer a sua vontade. Então, precisamos entender isso, precisamos trazer isso para o nosso tempo, precisamos trazer isso para a nossa vida, precisamos dizer isso para todos e viver essa realidade. Andar com Deus é crer nele. Crer que Ele existe, aproximar-se dEle e fazer a sua vontade. Então, crer é viver com Deus. Então, crer é viver com Deus. Em terceiro lugar, o autor ele cita aqui Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então a ele foi revelado que o mundo seria destruído. E Noé foi escolhido então para dar continuidade à raça humana. Além de confiar na promessa de Deus, Noé obedeceu e construiu uma arca, o que parecia ser uma grande loucura na sua época. Muito longe, muito distante de rios, de mares, lá estava ele construindo aquela arca durante muito tempo, avisando as pessoas, e Noé, então, ele entra para a galeria como um homem que obedeceu a Deus. Crer é obedecer a Deus. Então, nós vimos aqui que crer é ter um coração sincero, é viver com Deus e é obedecer a Deus. E nós colocamos também Abraão, por ordem de Deus, deixou a sua família. Abraão, ele é conhecido como pai da fé, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, por ordem de Deus, Abraão deixou a sua terra, deixou a sua família, deixou os seus negócios, deixou a sua vida estabilizada, deixou tudo para peregrinar sem sequer saber para onde estava indo, sem sequer ter ideia de para onde Deus o levaria. Ele creu na promessa de Deus que esse lhe daria um filho, mesmo na sua velhice. Obedeceu a Deus quando Deus lhe pediu Isaque em sacrifício, crendo que Deus o ressuscitaria dos mortos. Olha a fé de Abraão aonde chega. Crê que mesmo em idade avançada, ele e sua esposa teriam um filho, entrega seu filho depois já de uma idade para o seu sacrifício, acreditando que Deus o ressuscitaria dos mortos. E o interessante é que ele sabia a respeito da Jerusalém celestial e também da vinda de Jesus. João 8,56 fala isso. Ele sabia da vinda de Jesus e se alegrou com isso. Olha o relacionamento que esse homem tinha com Deus. Abraão é o pai da fé porque creu, obedeceu e visualizou o futuro prometido por Deus como algo concreto. Então, ter fé é visualizar o futuro, é ver o futuro prometido por Deus como algo real, como algo concreto.
E aí nós vamos falar também, o texto também fala de Sara. O texto também fala sobre Sara. Sara, ela, mesmo diante da sua fraqueza, considerando o cumprimento da promessa, algo muito difícil, manteve a fé e creu. Mesmo sabendo que teria essa dificuldade, mesmo se sentindo em dificuldade de compreender que já idosa, em idade avançada, teria um filho, e ela pode ter pensado, isso é demais para mim compreender, mas mesmo assim, ela acreditou mantendo a sua fé e creu, mesmo com a sua fraqueza. Então, crer é superar as suas fraquezas. Crer é superar as próprias fraquezas. É diante daquilo que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos avançar, dizer para Deus, Senhor, eu não consigo compreender isso, mas eu vou confiar em Ti. Foi isso que a Sara fez e é isso que é ter fé, superar as próprias fraquezas. E o texto fala também de Moisés. Moisés, o grande herói, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés abandonou o poder, Moisés abandonou as riquezas, Moisés abandonou os prazeres da vida no Egito, da vida palaciana no Egito, a que tinha direito, para sofrer junto com o povo de Deus, porque ele tinha certeza daquilo que o aguardava. O versículo 27 diz que pela fé ele abandonou o Egito sem temer a ira do rei, permanecendo firme como quem vê aquilo que é invisível. Então, Moisés não temeu nada porque ele tinha a capacidade de ver o invisível. Pela sua fé, ele conseguia ver o invisível. Então, fé é ver o que ninguém vê e não ver o que qualquer um vê. Vou repetir, fé é ver o que ninguém vê. Fé é ver o que ninguém vê e não ver o que qualquer uma pessoa vê. Então Moisés tinha essa capacidade, quem tem fé consegue ver além, consegue ver aquilo que outras pessoas comuns não veem. Ao longo desse capítulo, então, o autor ele apresentou vários exemplos práticos da vida, onde a fé foi colocada em ação, e isso com o objetivo de encorajar os crentes de todos os tempos. Ele mostra, então, pessoas que foram vitoriosas, mesmo diante das adversidades, pessoas que foram vitoriosas no sofrimento, pessoas que foram vitoriosas na morte. E na parte final desse capítulo, lá dos versos 30 ao 40, ele nos esclarece que a fé não é uma fórmula de sucesso do ponto de vista material. Crer não é ter um seguro de vida, definitivamente. Esqueça essa ideia de que crer é ter um seguro de vida. E não é garantia nenhuma de bem-estar na terra, não é garantia de sucesso, não é garantia de fama e não é garantia de riquezas, como muitos querem dizer hoje, como muitos estão dizendo hoje. A fé não é uma moeda de troca. Então é importante compreendermos isso, que a fé não é uma moeda de troca. Então a vida de fé, ela traz proximidade com Deus, ela traz auxílio e ela traz proteção. Mas ela inclui também algumas coisas, ela inclui a renúncia, ela inclui o sacrifício e ela inclui também as tribulações às quais nós somos sujeitos. Então Deus recompensa a fé. Todos os heróis do passado foram recompensados com a sua presença.
todos eles foram recompensados com a sua aprovação e com a vida eterna. Então, esses heróis que foram citados aqui, todos são exemplos maravilhosos. Ele ainda cita outras pessoas que não tiveram os seus nomes falados, mas pessoas que sofreram, que foram martirizados, pessoas que foram martirizados, perderam seus bens, se esconderam, foram torturados, mas também foram vencedores porque tiveram a aprovação de Deus, foram vencedores pela fé. Então a fé, quem tem fé é um vencedor em Cristo Jesus. Quem tem fé vence e vive eternamente. Então vale a pena confiar, vale a pena confiarmos em Cristo, que é o autor da nossa salvação. Pense nisso, pense em todas essas coisas que nós falamos, mergulhe nesse texto, dê um mergulho nesse texto, converse com o autor nesses próximos capítulos, versículos, nesses 40 versículos, e descubra mais coisas que a fé pode trazer de benefícios para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você para nós encerrarmos. Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai. Queremos te agradecer pelos ensinamentos que a tua palavra traz, por esses momentos, esse tempo, Senhor, em que nós podemos estudar uma carta tão preciosa como a carta escrita aos Hebreus, ó Deus, e que hoje nos fala sobre a fé. Senhor, aumenta a nossa fé em Ti, que nós possamos ter uma fé verdadeira, uma fé vigorosa, uma fé confiante e não vacilante. Que nós possamos, ó Deus, caminhar em meio a esse mundo, caminhando, olhando para o invisível, olhando para a terra prometida, olhando para aquela promessa que o Senhor tem para nós, e nós possamos então trilhar esse caminho como peregrinos em direção à terra prometida pelo Senhor. Nós te agradecemos por essa salvação e pedimos que aumente a nossa fé em Ti. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.